Boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje o terceiro Meet de epidermólise bolhosa, promovido pela Liga Acadêmica de Enfermagem Dermatológica da Uninassal, do Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza, tem uma honra enorme de apresentar essas duas personalidades, né, enfermeiras, que estarão conosco hoje aqui abordando um pouco sobre os tratamentos, né, utilizando coberturas mais específicas para o tratamento da epidermólise bolhosa. E eu gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Clarissa, que é coordenadora, né, do programa de epidermólise bolhosa da Urgo Medical, e a doutora Elaine, que é especialista em produtos, né, para pacientes com epidermólise bolhosa da Mölnlycke, e que hoje nós estaremos aqui compartilhando saberes, compartilhando experiências, como é bom tê-las conosco, com esse intuito, né, de divulgar esse conhecimento específico que é da epidermólise bolhosa. Doutora Elaine, quais as coberturas que a Mölnlycke hoje traz como importantes, né, no caso, o tratamento da epidermólise bolhosa? Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, professor, pela oportunidade de estar aqui participando. A Mölnlycke, a gente tem um mix de materiais. A gente tem um mix de materiais para tratamento das pessoas com epidermólise bolhosa. Então, a gente fala assim que tem um produto bem carro-chefe, vamos colocar assim dessa forma, que é um produto que é o queridinho das pessoas com EB. O Meplex Transfer. Ele é uma segunda pele. De verdade, assim, ele é uma segunda pele para os pacientes. Ele é um curativo, né? É um curativo primário. Então, ele é uma espuma de silicone, transferidora de exudato. Então, a gente pode estar utilizando tanto para prevenção como para tratamento. A gente utiliza muito aqui na boneca, nas questões de... Um exemplo assim, bem característico que a gente usa muito, que explica muito para eles estarem podendo utilizar, é a questão dos recortes. A gente tem um guia de recortes que a gente pode estar utilizando. A gente evita, né, quando a gente recorta o curativo, o Meplex Transfer, a gente coloca entre os dedinhos, botando como um exemplo, para evitar a pseudocidactilia. Então, a gente consegue estar utilizando para estar prevenindo. E também nas questões onde tem as lesões, a gente consegue também estar tratando. Então, a gente tem esse suporte, ele é um curativo primário. A gente precisa de um curativo secundário, então a gente também tem as malhas tubulares, a gente pode estar utilizando, que são essas gedinhas aqui, as famosas gedinhas. A gente, como eu falei, a gente tem esse mix todo de material, a gente também tem, tudo precisa ter o silicone pela questão de ser traumático para eles por essa pele tão sensível. Então, a gente tem o Meptel Film, que é para poder estar utilizando no acesso. A gente tem curativos com prata também. Tem tanto o Meplex AG, que é um curativo de espuma, que aí ele precisa... a gente consegue também estar utilizando nessa questão de infecções. E tem o Meplex Transfer AG, que é esse mesmo material, transferidor de exudato, que também consegue estar ficando até 14 dias. A gente sabe que a rotina de um paciente, uma pessoa com EB é diferente, que eles precisam estar fazendo o banho diário. A gente mora numa região muito quente, então eles precisam estar tendo esse cuidado, essa higiene. O que mais eu posso estar colocando? E o mais interessante é que você trouxe esse né? bebê. Ele tem nome, doutora Elaine? Tem. Eu vou Qual dizer bem nome? particularmente. Sou mãe de gêmeos, tenho 2 meninos. Sim. Então, eu entrei na empresa, me deram um boneco menino. Então, eu botei o nome. O nome dos meus filhos é Tiago e Tomás. Aí eu vou botar com T. Vai ser Tobias. Tobias, meus filhos, eles ficam muito brincando com isso. Aí, mamãe, cadê o bebezinho? Cadê o Dodói? Aí eu fiz, não, Tobias, o nome dele, tá comigo. Mamãe, ele trabalha comigo. Então, a gente faz a visita, tanto no hospital, como a gente também acompanha na casa dos pacientes, das pessoas com EB. A gente leva o bebê para poder estar orientando, estar ensinando como é esse cuidado, para poder eles estarem cientes, junto com o nosso programa. Doutora Elaine, você aproveita e mostra no Tobias a característica dessas lesões, né? E dessas coberturas que você falou, existem coberturas específicas para lesões específicas?
para tipo de lesões? Sim, a gente tem esses materiais, né? Então, a gente consegue, dependendo do tipo da EB, do tipo da lesão que a gente vê, esse momento da questão da cicatrização, a gente também vê os sinais, se ele tem sinais de infecções. Então, a gente também tem material para essa questão. Como a gente também tem aqui no bebezinho a questão de um curativo que a gente coloca como completo, que é um curativo com borda. Então, ele não precisa de um curativo secundário. Ele faz essa questão de prevenção, de prevenir o aparecimento de novas bolhas também, através do trauma, e também trata. Então, a gente tem realmente esse mix bem completo de materiais junto do portfólio da Monique. Maravilha. Doutora Clarissa, tudo bem? Tudo jóia, obrigada. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E nessa oportunidade eu gostaria que você abordasse, né, a toda essa rede nacional que nos escuta e também nos visualiza, o que a Urgo hoje traz de tecnologia apropriada, direcionada para esses pacientes com epidermólise bolhosa. Sim, eu agradeço esse momento, essa oportunidade, e trago para vocês, né, então a Urgo tem um programa que se chama Urgo Cuidando das Borboletas, porque nós temos 3 tecnologias que vêm, né, da França, de onde é a nossa origem, que tem recomendação internacional para uso em pessoas com epidermólise bolhosa. Dentro dessas tecnologias, a gente traz a principal tecnologia da Urgo, que é a TLC, tecnologia lípido-coloide, e cada uma delas vai ter a TLC impregnada em um produto, né? em um local. Então, aqui, a primeira que a gente traz é o Urgotul. Urgotul é a TLC impregnada numa tela de poliéster. A TLC, qual é a característica dela? Né? Em contato com a lesão, ela se gelifica em contato com o exudato da lesão e ela faz com que esse meio fique úmido, estimulando a proliferação de fibroblasto, estimulando a produção de células que vão fazer a cicatrização. Então, ela cicatriza mais rápido. Além disso, ela proporciona uma retirada totalmente atraumática, sem dor e sem lesionar os tecidos viáveis, o que é fundamental para uma pessoa com epidermólise bolhosa. Então, aqui ela vem impregnada num poliéster. Então, ela é um curativo primário, a gente coloca em contato com a lesão, fica em epidermólise bolhosa, a gente fala de 1 a 3 dias, por conta da frequência de banho, da necessidade de banho dessas pessoas, né? Em outras pessoas poderia ficar um maior número de tempo. Ainda falando só da TLC, a gente vai ter aqui o Urgotul Absorb Border, que ele é a TLC, então eu não vou conseguir mostrar aqui, mas aqui a gente tem algumas colmeias. Então, ele é a TLC impregnada numa espuma absorvente e a gente tem ainda um tecido super absorvente e aqui ele tem uma cobertura de silicone com uma adesividade extremamente suave para a pessoa com epidermólise bolhosa. Então, eu consigo segurar o curativo no local, mas a retirada dele é também totalmente atraumática. E aqui a gente tem uma terceira tecnologia, né? E aí a gente entra na TLC com prata, então, onde a gente vai pensar em lesões com sinais ou presença de infecção, e aí essa TLC também vai se gelificar, e essa prata vai fazer uma ação local na gelificação. Então, uma coisa que é importante que a gente fala, ele não tem a liberação de prata para a lesão, então não tem risco dessa prata ir para uma corrente sanguínea ou ter uma resistência bacteriana por conta do uso de prata. Então, hoje, são essas 3 tecnologias que a gente traz, lembrando que essas 2 tecnologias, elas são coberturas primárias, eu preciso de um secundário para segurá-la no local, onde a gente pode usar ou uma gaze, ou uma espuma, né, uma faixa, uma malha tubular, o que eu tiver de tecnologia em casa para fazer o secundário. E essa aqui, como a Elaine colocou também, é uma tecnologia completa, onde ela é primária e secundária. Então, eu não preciso de um secundário para fazer a fixação. E lembrando, as lesões de epidermólise bolhosa, elas são extremamente específicas de epidermólise bolhosa.
A gente não tem um único curativo que pode ser colocado em todas essas lesões. Eu realmente preciso de um portfólio amplo, onde eu vou ter lesões específicas com uso de curativos específicos para aquela lesão. Eu tenho uma pessoa com EB que usa vários curativos no corpo. Eu tenho uma lesão característica no braço, eu vou ter outra na perna, eu posso ter uma em nádegas, outra no tórax, e cada um desses lugares vai precisar de uma tecnologia diferente e específica. Nós, como empresas, temos a obrigação de orientar essas mães na utilização desses tipos de tecnologia. Porque se a gente fala que para o profissional de saúde já é super difícil entender aonde ele vai usar cada uma dessas tecnologias, imagina para uma mãe que não tem formação específica nenhuma. A formação dela é ser mãe. Ela entra em contato, como a gente, né, tem outros momentos que vocês vão ver as mães falando, e elas entram em contato com algo totalmente inusitado, totalmente inesperado. Então, cada um de nós tem, sim, a obrigação de treinar essas mães na utilização. E aí, não só as mães, mas os profissionais de saúde também. Porque a gente está falando de uma doença rara, onde a maioria dos profissionais de saúde não sabe o que é epidermólise bulhosa, não sabe cuidar de uma pessoa com epidermólise bulhosa e não sabe orientar essas pessoas com EB. Então, os nossos programas sobre epidermólise bulhosa, eles vêm também, não só para treinar essas famílias, para cuidar dessas famílias, mas para treinar esses profissionais. Então, a gente fala, um enfermeiro que se forma estomaterapeuta, ele sabe cuidar de todos os tipos de lesões, mas ele não sabe cuidar de epidermólise bulhosa, das lesões de epidermólise bulhosa. Então, esse momento, né, de hoje, esse meeting, é uma oportunidade gigantesca. As pessoas dentro de uma faculdade terem a oportunidade de ouvir falar de epidermólise bulhosa e já sair da faculdade com essa pulga atrás da orelha do que é a epidermólise bulhosa e um despertar de algo que pode chegar na mão delas e que elas vão ter referências de onde procurar o tratamento e o acompanhamento, isso é fundamental. É verdade. E pegando aí sua fala, e como eu já até comentei, né, o que era raro e longe da realidade está se tornando raro, porém próximo da nossa realidade. Eu acredito que, com o passar do tempo, nós teremos, assim como as pesquisas, elas avançam com foco na qualidade de vida desses pacientes, mas elas também avançam em relação a novas tecnologias, a novos tratamentos, diagnósticos. Né? Existem diagnósticos, inclusive, para a epidermólise bulhosa, que nem no Brasil nós temos. Né? Mas, assim, graças ao que nós temos, né, nós estamos chegando cada vez mais a essa realidade, que é compreender essa complexidade, que é a epidermólise bulhosa. E aí, ouvindo, né, as duas enfermeiras aqui presentes, eu pude perceber que o profissional da estomoterapia, da dermatologia, são profissionais realmente que precisam aprender a cuidar, assistir ao paciente com epidermólise bulhosa. E aí eu já tinha visualizado até uma charge, agora recente, talvez nos últimos meses, né, que as lesões no paciente com epidermólise bulhosa, elas são tratadas como sendo um mosaico. Ou seja, mosaico, para cada tipo de lesão, eu tenho uma cobertura diferente. Então, no final, você conclui, né, que você precisa estudar aquela lesão, precisa compreender o que aquela lesão está lhe dizendo, para que, a partir dali, você, como profissional autônomo, né, e com expertise, possa, obviamente, fazer uma boa prescrição, uma boa indicação. Eu acredito que ficou bem tranquila, né, esse nosso diálogo, essa nossa explanação. E eu gostaria que, em nome, né, da comissão organizadora do MIT Científico e também da coordenação do curso de enfermagem da Uninasal Doroteias Fortaleza, agradecer a participação de vocês mais uma vez,
né, e dizê-las que a casa está aberta para recebê-las, para contribuir, né, ainda mais para essa vivência não só teórica, mas prática. Sejam bem-vindas à Uninassal, ao MIT Científico, e eu desejo a vocês toda sorte aí no trabalho, né, que será e que com certeza já está sendo desenvolvido cada vez mais, ok? Obrigada, Ok. professor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por esse momento. E só relembrando que, além de cuidar da lesão, eu tenho que cuidar para não fazer a lesão. Isso. Então, por isso que a epidermólise bolhosa sempre vai além das necessidades que a gente tem. Muito obrigada por essa oportunidade.